Fala pessoal da SPI, então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos entrar na segunda etapa, trazendo aí algumas questões para vocês, trabalhando teoria e tal. Eu mantive aqui no canto, só para você saber, aquelas principais dicas da primeira etapa, tá? Que são dicas fundamentais, são dicas muito importantes para a sua prova do Enem. Se você, caso realmente queira fazer diferença, você deve seguir essas dicas aqui, porque isso vai fazer com que lá na frente você consiga contornar dificuldades que a maioria dos alunos vai ter. Algumas delas são mais fáceis, ok? Agora, outras delas são mais complicadas, mas mesmo assim você deve proceder, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês a questão número 02. O que ele diz lá? A pinça, segundo o dicionário, é um instrumento constituído de duas hastes, ligadas entre si numa das extremidades e que, sob pressão, trabalham como alavancas articuladas, servindo para arrancar ou segurar algo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui uma pinça, que é a que está aí na figura, beleza? Então, caso você não tenha material, já está aqui essa pinça. Aqui, ó. Essa pinça, ela funciona da seguinte maneira, ó, tá? É como se você fosse usar isso aqui para pegar uma salada. Então, ó, a hora que você aperta aqui, você está aplicando uma força aqui, e você está aplicando uma força aqui, ó. Isso aqui pode ser pegando uma salada, por exemplo, pegando um macarrão, tá? Que essa parte é fixa. Isso aqui pode ser também um pegador de gelo, tá? Então você veja, e a hora que você pega lá um cubo de gelo, surge aqui, porque o pedaço de gelo vai estar aqui, ó, a salada vai estar aqui, surge uma força contrária, que é uma força chamada de resistência, correto? Então é assim que funciona, ó. Você aperta aqui, ela empurra o gelo e o gelo empurra a ácido para lá. Então veja, as forças que são representadas aqui são as forças que estão na pinça, tá? Então, eu empurrei a pinça, eu apliquei a força na pinça. Só que a pinça empurra o gelo e o gelo empurra a pinça para fora. Então, esse seria o formato. Pois bem, ele fala o seguinte, essas ferramentas na física são conhecidas como alavancas, porém, elas podem ser classificadas de formas diferentes segundo sua utilização. No caso, a pinça da imagem pode ser classificada como uma alavanca. Ali ele colocou interfixa, interpotente. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou fazer um resuminho das três para que você possa ter isso aqui de uma maneira correta. Então, lá vai. Vamos começar pela primeira aí, ó. Vamos supor que você tem aqui a representação de uma alavanca, ó. Tá aqui. O primeiro tipo de alavanca, ela terá aqui no meio algo fixo, um parafuso, um apoio, qualquer coisa, correto? E você tem uma força, por exemplo, aplicada aqui, tá? Vou colocar até em azul aqui para você reconhecer, igual lá. Aqui. Aqui você tem um ponto fixo. E aqui você tem a força de resistência, tá? Nesse momento, isso é um tipo, tá? Você sempre tem esses três integrantes. A força que você faz, que você aplica, a força de resistência e a alavanca aí, o ponto fixo, né? Tá aqui. Como você tem três instrumentos, você observe o que você tem no meio. A força F, a força R ou o ponto fixo? O ponto fixo, concorda? Então, o que está entre é o ponto fixo, então essa alavanca chama-se interfixa. Tá aí, ó. Beleza? Pode ser que você tenha um segundo tipo de alavanca. Tá aqui. Vamos supor que você tenha o ponto fixo aqui. E aí você tem aqui uma força F
e aqui uma força R. Volto a perguntar. Reconheceu os três integrantes? Ponto fixo, força F, força R. Qual que está entre as duas? É a força F. Então, essa é chamada interpotente. Beleza? E ainda existe um terceiro tipo de alavanca. Tá aqui. Que é quando você coloca aqui. Você aplica uma força aqui. E aqui você tem a força R. O que está entre? Vamos reconhecer os três pontos primeiro. Ponto fixo, força R, força F. O que está entre as duas? O R. Então, essa é chamada interresistente. Tá aí, ó. Agora que você lembrou disso daí, porque você com certeza deve ter tido em sala de aula, agora que você retomou, essa daqui é qual daquelas lá? Ó, ponto fixo, força F, força R. Qual que está entre? É a força F. Se a força F está entre, ela é chamada interpotente. Então, vamos escrever aqui, ó. Interpotente. Está aqui, ó. Resposta correta, letra E. Tá aí, ó. Beleza? Então, você veja. Eu só aproveitei e fiz uma revisãozinha, porque às vezes isso aqui acaba esquecido lá, você acaba estudando às vezes um dia antes da prova, acaba não lembrando, então eu resolvi fazer essa revisãozinha aí para você, beleza? Passando dessa questão, eu quero resolver uma outra com você, que é a questão número 5. Ele diz o seguinte: Arquimedes, como nós já falamos na outra aula, filósofo grego, cerca de 200 anos antes de Cristo, disse uma das frases mais famosas e intrigantes da história da ciência: dê-me um ponto de apoio, eu uma alavanca e eu moverei o mundo. O que ele quis dizer com isso? Tá? Basicamente o seguinte: se você tem aqui, ó, essa alavanca aqui, ó, aqui você tem o ponto de apoio. Por exemplo, se você colocar, teoricamente, óbvio, né? Colocar o mundo desse lado e o Arquimedes aqui desse lado, você tem aqui, ó, essa força, podemos chamar de força que ele está fazendo, que é a força potente, tá? Podemos chamar aqui essa força de resistência e aqui o ponto fixo, tá? Eu sei que não faz parte da questão, mas vamos classificar essa alavanca. Resistente, ponto fixo e a força F. O que está entre as duas? Essa. Se isso aqui está entre as duas, é o ponto fixo. Então, ela é interfixa. Tá vendo? Só que ele diz o seguinte, ó, letra A. Indica que Arquimedes acreditava no desenvolvimento tecnológico humano, que poderia um dia superar as suas naturezas. Não, não é isso que ele acreditava. Tecnológico. Você acha que se falava em tecnologia lá? Nem se falava nisso, ok? Então, ó, bom senso, correto? Não é o caso. Próximo. Exemplifica a visão de Arquimedes sobre as capacidades ilimitadas do conhecimento humano sobre todos os fenômenos terrestres. Veja, você lê isso daqui e fala assim, até tem coerência, tá? Mas você marca na letra B, por exemplo, um asterisco. Ah, de repente pode ser? Pode, tá? Mas a gente não tem 100% de certeza, então deixa marcado ali. Letra C. Mostra a visão do potencial do uso das tecnologias humanas. Tecnologia, mais uma vez. Letra D. Implica que apenas ele, Arquimedes, seria capaz de levantar o mundo caso fosse... Beleza? E sugere que o torque... Opa, o que é o torque? Torque é o momento de força. Como é que eu calculo o momento de força? Força vezes a distância.
tá? Tá aqui. Sugere que o torque, gerado por uma alavanca, poderia movimentar objetos da proporção da Terra, caso o torque gerado por Arquimedes superasse o torque do peso do objeto. Sim, porque o que ele quer dizer? Ó, o torque do Arquimedes é a tendência de girar para cá. Ó. Vou bagunçar a figura aqui. Correto? Superar o torque do peso do corpo. Se esse torque, vou usar outra palavra, se esse momento de força, se essa tendência de giro superar essa, ele levanta esse corpo aqui, entendeu? Isso faz com que você possa analisar de uma forma simples. Agora, vamos entrar aqui, ó, unidade e medida. Olhando para essa equação aqui, você conseguiria deduzir para mim, deduza, tá? A unidade de medida no momento de força? Ah, Carneiro, mas eu sou péssimo, eu fico decorando. Por isso que eu te falo. Não é para você decorar. Deduza na hora. Qual a unidade de força? Newton. Vezes. Qual a unidade de distância? Metro. Tá aqui, ó. Então, Newton vezes metro é a unidade de medida de momento de força. Entendeu? Então, veja, essa é uma questão que envolve o bom senso. Você ignora aqui a letra B e marca como correta a alternativa E. Eu complementei aqui com vocês em relação a essa questão, falando um pouco sobre a unidade de medida. Pois bem, vamos seguir em frente aí. Vamos lá. Dá uma olhada na questão número 06. Tá lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Questão 06. O que ele diz? Na linha de produção industrial de conservas, a tampa é colocada depois da parte superior da embalagem ter sido aquecida, geralmente usando vapor a temperatura próxima de 80 graus Celsius. Após seu resfriamento, se obtém o valor mínimo da pressão interna exigida pela legislação e se consegue uma diferença de pressão suficiente para manter a tampa presa por longo tempo. Gente, quem nunca, é legal essa questão seguinte, quem nunca esteve em casa na seguinte situação? Vai lá, alguém, eu preciso abrir aqui um pote de pepino. Tá? Aí tua mãe pega e começa a mexer, né? E vai. Aí, entrega lá pro teu pai. Tá aqui, abre isso aqui pra mim. Ele vai lá e pega, e não consegue. Pera aí que minha mão tá lisa. Aí ele pega um pano, geralmente o pano de prato, e segura para aumentar o atrito. Porque aumentando o atrito ele consegue girar, beleza? Só que existem aqui duas maneiras que você pode, porventura, abrir isso de uma forma mais simples do que ficar fazendo força. A primeira delas é, você pode colocar uma faca, mas, gente, muito cuidado com isso, tá? Você coloca o pote virado para baixo, coloca uma faca e você abre, porque daí você iguala a pressão. E aí você consegue abrir, fica mais fácil. Uma faca pontuda, tá? Mas, gente, muito cuidado. Vou até te explicar como é que você faz isso para você não fazer bobagem e se cortar. Você pega o pote, coloca ele virado para baixo e coloca a faca entre a tampa e o pote. Coloca ali, dá uma giradinha e ela já abre. Correto? Porque você iguala a pressão. E uma segunda possibilidade é você pega uma panela, coloca um fundinho, um dedo de água e coloca o pote ali dentro e esquenta. Porque a hora que você esquenta, como a tampa é de metal, ela absorve o calor mais rápido e ela dilata. A hora que ela dilata, ela afrouxa. E aí você consegue abrir. Não vai segurar na tampa quente, é óbvio, tá? Então veja, são operações que você vai fazer. São operações que tem que tomar um certo cuidado para não se machucar. Mas são duas possibilidades de você abrir esse vidro de uma forma mais fácil, ok? Vamos lá. Nas embalagens de conservas, conforme a figura, é possível encontrar avisos como: compre somente se o botão estiver abaixado. E vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Olha só, aqui você tem a tampa. Tem a tampa da conserva.
tá? Aqui tá aqui o pote de conserva, certo? Se a tampa estiver abaixada, ou seja, eu vou colocar assim, ó, abaixada para cá. Por que que você acha que essa tampa está abaixada? Olha que pergunta simples, tá? Ela tá para baixo, tá? Tem o botãozinho ali. Porque fatalmente que aqui fora você tem uma pressão e aqui dentro você tem uma pressão, certo? Como aqui fora a pressão é maior, eu vou nem desenhar uma flecha aqui. A tendência dos corpos é ir de onde tem mais pressão para onde tem menos. Como a pressão atmosférica é maior do que a pressão que você tem dentro do copo, dentro da conserva, faz com que ele empurre esse botão para baixo. Certo? Você entendeu isso? E você diz assim, ah, Caneiro, então é sempre assim? O aluno gosta de... É sempre assim? É, porque a tendência é de onde tem mais pressão para onde tem menos. Por exemplo, uma panela de pressão. Se ela explodir, tomara que você nunca passe por isso, tá? Realmente é muito perigoso a parte da cozinha. Se a panela de pressão explodir, é por quê? Porque a pressão dentro é muito maior que fora, e aí ela vai para fora. Então a tendência é de onde tem mais pressão para onde tem menos. Então isso daqui é algo parecido com panela de pressão. Aliás, fica a dica, hein? Panela de pressão é uma coisa que pode cair no Enem. No momento em que você tem essa diferença, aqui fora mais pressão, aqui menos pressão, vamos ver o que ele está perguntando. Letra A. O recipiente está vedado, já que uma maior pressão na parte interna força o botão para baixo. Ele está falando que na parte interna tem maior pressão. Errado. Letra B. A pressão interna e externa do recipiente está igual. Claro que isso está errado. Por quê? Para o botão estar abaixado, tem que ter maior pressão em cima e menor pressão embaixo, tá? Tanto que a hora que você abre, esse botão volta, aí iguala. Por isso que a questão da faca, lá, aquela abertura com a faca, é a hora que as pressões igualam, fica mais fácil de abrir. Letra C. O recipiente está devidamente fechado. Sim, porque está com a tampa baixa. Pois uma maior pressão na parte externa força o botão para baixo. Sim ou não? Sim. Então a resposta correta, letra C. Tá aí, ó. Ok? Então, gente, isso daqui, veja, é uma questão simples. Que é importante que você, dentro da tua casa mesmo, você tem vários casos aí, tá? Tanto que a física, você encontra ela em vários pontos. Você encontra ela dentro de casa, fora de casa, na rua. Você andando, isso é um desafio. Você está andando na rua, o que você enxerga de física? Gente, tudo ao teu redor é física, tá? Ah, o sinaleiro vermelho é física, precisa de uma radiação vermelha. Ah, o sinal ficou verde, por quê? Porque mudou a frequência, então indica uma coisa. Ou seja, você tem várias coisas e dentro de casa não é diferente. Então tá aqui um exemplo de uma questão bem legal para você poder aplicar até dentro da tua casa, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, nós vamos passar para a próxima questão. Que é a questão número 07. O que ele diz lá? Com suas ferramentas de trabalho em mãos, a primeira coisa que você tem a fazer é desencaixar a calota, caso o carro disponha desse acessório, tá? Então, por exemplo, ele tá falando aqui que você vai trocar o pneu de um carro, né? Aí, com a chave de roda, afrouxe o parafuso da roda que está com o pneu furado. Para isso, encaixe e gire a chave no sentido anti-horário, tá? Gente, eu vou te dar uma dica bem legal, tá? Por exemplo, quando você vai virar qualquer parafuso, eu não sei se eu estou afrouxando ou se eu estou apertando. Essa é uma dúvida que sempre rola, tá? Depois eu vou contar uma história engraçada disso. Você pensa o seguinte, o parafuso está aqui, ó. Tá lá. Tá aqui o pneu do carro e o parafuso tá aqui, ó. Tá?
Por exemplo, você pensa o seguinte, a hora que eu for tirar esse parafuso, para onde que ele vai? Ele vai para dentro do pneu ou para fora? Para fora, certo? Então, se ele vem para fora, você coloca o dedão para cá e você faz esse movimento aqui, ó, exatamente igual ao que ele falou. Só que você tem que usar a mão direita. Porque se você usar a esquerda, você vai, o quê? Ó, para fora, você vai apertar. Então aqui você afrouxa e que você aperta. Frouxar e apertar. Frouxar e apertar, tá? Então você veja, isso aqui é algo simples de ser resolvido, tá? Ou você lembra, como o examinador deixou a dica ali, no sentido anti-horário. Pois bem, o texto em questão é o quarto de 8 passos disponibilizados no Instituto de Certificação de Estudos de Trânsito e Transportes para auxiliar na tarefa de trocar o pneu de um carro. Beleza? Porque às vezes até pensa, mas eu tenho seguro, o seguro vem. Até pode, gente. Só que às vezes está numa estrada, à noite, é mais fácil você fazer, né? Na versão completa também informo que, ao final, você vai perceber que mais do que força, o jeito certo de executar a troca é o que vai fazer diferença. Considerando que a chave de roda é uma alavanca, esse jeito de realizar a troca poderia ser descrito como instrução para. Quer ver? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui um pneu. Nossa, ficou horrível esse pneu aqui, tá? Mas ok. Vou colocar aqui um parafuso que você tem que... O parafuso tem que trocar. Tá. Então vamos supor, você vem aqui e coloca a chave. Colocou a chave aqui. Tá aí. Por que colocar a chave assim não é uma boa opção? Para começar, você vai ter que girar isso aqui no sentido anti-horário, contrário do relógio. Então, para você girar isso assim, você vai ter que vir aqui e fazer uma força para cima. Só que você acha que o parafuso do pneu, ele está apertado, pouco apertado ou muito apertado? Geralmente, muito apertado. Então, a hora que você puxa isso aqui para cima, talvez você não tenha força suficiente para rotacionar. Tá? Então, puxar a alavanca para cima não é uma boa opção. O que você faz? Você pega essa alavanca, deixa eu pegar o apagador aqui, e você inverte o lado dela. Então, você pega essa alavanca, aqui, e você coloca a alavanca para o lado de cá. Coloca, encaixa aqui, coloca para o lado de cá. Por que coloca para o lado de cá? Lembrando você que você tem que girar no sentido anti-horário, tá? Só que a hora que você for girar no sentido anti-horário, você vem aqui e aplicar essa força, que é muito mais fácil. Você já deve ter visto a cena, né? A pessoa coloca a chave de roda, aí ela não consegue com a mão, aí ela sobe na chave de roda. Veja, uma pessoa lá de... Você com uma mão, você não vai conseguir fazer muita força. Talvez uma força equivalente a 20 kg força, talvez, tá? 30. Agora, a hora que a pessoa sobe aqui, ela faz lá 80, que é o peso dela. A hora que ela faz 80, você consegue afrouxar esse parafuso. Cuidado para não quebrar o parafuso lá dentro, hein? Já era, cara. Se quebrar esse parafuso lá dentro, tá ferrado, né? Então, veja, o fato de você usar a chave para cá ou para lá, já é o indicador. Pois bem, só que ele pergunta o seguinte: considerando que a chave de roda é uma alavanca, o jeito de realizar a troca poderia... Ele está questionando você o seguinte, ó. Momento de força é a força vezes a distância, tá? Eu vou jogar a distância aqui para baixo, ó. Passo dividindo, não tem mais nada aqui. Por quê? Porque para você tirar esse parafuso, você vai precisar de um determinado momento de força, que é um valor constante. Mas você, para fazer menos força,
você precisa aplicar a uma distância maior. Então, se você tentar subir aqui, perto do parafuso, talvez isso aqui não vá abrir. Aí você vai um pouco mais longe. Você aumentou a distância, você diminuiu a força que você precisa fazer. Aí você, aqui, 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 até chegar aqui. Quando você tem uma boa distância do parafuso até a força, você tem uma força menor para você fazer. Entendeu? Então, nesse caso, qual seria a resposta correta? Letra A. Aumentar a força aplicada sobre a chave de roda, aumentando o torque exato sobre os parafusos. Sim, se você aumenta a força, você aumenta o torque. Só que muitas vezes, você não tem força para isso. Entendeu? Você pode até tentar, mas você não consegue. Letra B. Encaixar um extensor na chave, aumentando o comprimento da alavanca, o que aumentaria o torque sobre os parafusos. Sim, então você pode. Pode ser a letra A? Pode. Mas a letra B, ela tem mais o quê? Tem mais bom senso, tá? Porque você pega aqui, ó, na chave de roda e coloca um cano aqui e pronto, tá? Tanto que para você trocar pneu de caminhão, isso é muito comum. Eles pegam lá, colocam um cano e com isso eles conseguem rotacionar. A chave de roda ela é pequenininha, mas quando você coloca um cano, você aumenta essa distância, diminuindo a força que você tem que fazer. Resposta correta, letra B. B de bola. Tá? Uma história engraçada disso daqui é o seguinte, que eu comentei que ia falar para vocês. Já aconteceu, talvez, de furar o pneu numa estrada. Gente, quando fura o pneu num carro numa estrada, se ela não for pedagiada, não tiver essa segurança toda, o que acontece? Vamos supor que tenha 5 pessoas dentro do carro. A hora que você vai afrouxar o parafuso, que você coloca a chave de roda, a primeira coisa que vão te falar é assim: será que você não está girando para o lado errado? É a primeira coisa que vão te falar. Entendeu? Por isso que você ter segurança nisso é excelente. Tanto é que algumas vezes já aconteceu comigo de furar o pneu do carro. E foi engraçado, gente. Por quê? Porque furou o pneu do carro e, por sorte, eu estava sozinho. Como assim, por sorte, você estava sozinho? Gente, porque quando você está sozinho, você vai ali, você tira as coisas do porta-mala, você pega o macaco, você coloca, você mexe. Algumas coisas podem dar errado. Aí você vai, mexe aqui, faz a alavanca, tira o parafuso, coloca. Gente, você faz as coisas com mais tranquilidade. Se tem várias pessoas, fica você fazendo, trocando pneu do mesmo jeito que os outros, só que com detalhe, fica 4 pessoas dando a opinião que você tem que fazer. Ou seja, é muito mais difícil, te tira muita energia isso, tá? Então a melhor coisa é estar sozinho, você vai lá, troca o pneu, sossegado, tranquilo, não se preocupa com isso, tá bom? Tá lá na dica aí, tá? Vamos seguir em frente aí. Eu quero comentar com vocês uma outra questão, que é a questão número 08, que eu até já cantei a bola aqui para vocês, que vale fazer um adendo aí. Vamos lá. Muito comum nas residências brasileiras a panela de pressão. Lembra que eu falei para você? Ah? Então, ó, a panela de pressão. A panela de pressão, ela realmente, se você tem aí uma panela de pressão em casa, é muito perigosa, tá? A gente tem que cuidar para ela realmente não explodir. A panela de pressão prepara ou cozinha alimentos através da elevada pressão interna. Por isso é chamada panela de pressão. Óbvio, né? Existem vários modelos de panela de pressão com diferentes capacidades volumétricas. Se a panela de pressão não for produzida observando requisitos mínimos de segurança, pode se tornar um perigo para você e sua família, como eu já comentei. Por esse motivo, toda a panela de pressão deve ser certificada, ou seja, quando você for comprar uma panela de pressão, verifique se existe o selo de identificação da conformidade do Inmetro afixado na panela. Gente, o Inmetro é uma segurança, tá? É um instituto fantástico que faz esse tipo de trabalho. Eles ficam verificando se a quantidade de metragem do rolo de papel higiênico está certo, se a panela de pressão tem segurança. Então eles têm assim uma série de testes que eles fazem em vários produtos. Por isso, se tiver o selo de Inmetro, é
confiável, ok? Esse selo indica que a panela de pressão foi ensaiada e há adequado grau de confiança de que está em conformidade com a norma técnica brasileira desse produto. Mas você também deve fazer a sua parte, tomar alguns cuidados importantes. Mantenha sempre limpa a válvula de alívio da panela, aquela que chia, mantendo a pressão sempre desobstruída. Mantendo-a sempre desobstruída. Por quê, gente? Porque quando aquilo ali vai saindo, vai juntando sujeira, tá? Muitas vezes gordura. E aí a gordura vai tampando, porque aquele barulho chato, aliás, diga-se de passagem, é muito chato panela de pressão, aquele barulho chato, ele é necessário, porque está aliviando um pouco a pressão. Se aquela pressão não for aliviada, o risco dela estourar realmente é grande. Verifique se a válvula não está deformada devido a algum impacto. Ah, o cara derruba a panela de pressão, entortou alguma coisa lá dentro. Gente, não deve usar, tá? Tem que verificar. Troque a válvula a cada 5 anos e somente em representantes autorizados. Não vai colocar aquela tabajara lá, tá? Coloque certo, porque isso é sério, gente. A explosão é muito grave. E, durante o cozimento, mantenha o fundo da panela sempre plano. Não deixe o cabo da panela fora dos limites do fogão e nem permita que crianças fiquem na cozinha. Gente, isso aqui é muito grave. Particularmente eu, que tenho 2 filhos, é aterrorizante eles entrando na cozinha, porque ele puxa chaleira, ele puxa a tampa de panela, ele puxa o cabo. Então, para você que tem criança em casa, por favor, cuidem, tá? E mais um detalhe, às vezes não é nem a criança. Você está andando próximo ao fogão, tropeça e bate nessa panela de pressão. Ela cai. Gente, é muito pesada, tá? Então, realmente tem que tomar cuidado. Nesse texto do Inmetro, dentre as recomendações para o consumidor, existe uma grande preocupação com a manutenção e utilização da válvula da panela de pressão que, tá, ele vai comentar sobre o que é essa válvula. Letra A. Em casos de problemas, aumenta a pressão interna, impedindo danos ou mesmo uma explosão, tá? Se você parar, em caso de problemas, aumenta a pressão interna, tá? Não é exatamente o que ela faz, tá? Ela não é responsável por isso. A pressão interna é aumentada pelo aumento da temperatura e aí vai aumentando a pressão interna, tá? Ela é só um regulador de pressão. Letra B. Impede a diminuição excessiva da temperatura interna. Não, a função dela é essa, é realmente diminuir a pressão interna, né? Letra C. Impede que o vapor de água seja liberado, aumentando, mentira. Ela permite que o vapor d'água seja liberado, reduzindo a pressão. Letra D. Permite que a parte do vapor de água em seu interior seja liberado. Sim, mantendo assim a pressão interna próxima ao valor pré-estabelecido. Exatamente. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Aqui, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, vou dar uma dica interessante, ó. Ah, mas eu na aula, eu não tive sobre panela de pressão. Sim, por isso que eu digo, ó, bom senso. Tá? Então, assim, é claro que fica bem mais fácil aí de você olhar isso aqui agora, você já entende sobre panela de pressão, por isso que é necessário estudar, mas depois digite lá, vá atrás de materiais, pesquise, veja vídeos sobre panela de pressão. Você vai ver muita coisa interessante, muita coisa dentro da física também, tá? Isso pode te ajudar muito a resolver uma questão do Enem. Tanto que a praticidade aí que vocês têm, a maioria de vocês tem informações na mão, tá? Deixa eu fazer um comentário aí sobre a questão número 10. Essa questão 10, gente, ela é muito, mas ela é muito legal, tá? Ele fala o seguinte, questão 10. O limite de profundidade que o mergulhador pode alcançar deriva da aplicação de lei de Boyle. Lei de Boyle, tá? A lei de Boyle, já vou falar sobre ela com mais detalhes, tá? Sobre os volumes de ar do pulmão cheios e vazios.
Durante a descida, o volume de ar guardado nos pulmões diminui de acordo com a lei de Boyle. Você veja, ele falou 2 vezes. Vamos colocar aqui, ó. P1 V1 sobre T1 é igual P2 V2 sobre T2, tá? Vamos considerar uma transformação isotérmica. Fora, caímos P1 V1, P2 V2, lei de Boyle, beleza? O limite de profundidade seria determinado pelo volume residencial pulmonar. Residencial de matar, hein? Pelo volume residual pulmonar. O que é o volume residual? Você pode até fazer isso. Você expira. Quando você termina a expiração máxima, ainda resta um pouquinho de ar dentro do teu pulmão. Esse é o volume residual. Os pulmões não podem ser comprimidos, além do volume residual mínimo. Desse modo, a lei de Boyle pode ser usada para estimar o limite de profundidade do mergulhador, a partir do conhecimento da capacidade pulmonar total e do volume residual pulmonar. A capacidade pulmonar total, o que é isso? É quando você inspira o máximo possível. Essa é a tua capacidade pulmonar total. E do volume residual pulmonar. A capacidade pulmonar total é o volume de ar guardado nos pulmões após uma inspiração máxima. E o volume residual é o volume pulmonar após a expiração máxima. Considerando que para cada 10 metros que o mergulhador desce, o peso da coluna de água sobre ele é de aproximadamente 1 atmosfera de pressão. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito legal. Quer ver? Ó? Por exemplo, se o mergulhador estiver aqui no nível do mar, por exemplo, aqui, ele está sujeito a 1 atm. Por quê? Porque tem 1 atmosfera de ar ali. Beleza? Se ele descer, por exemplo, vamos supor que ele desceu aqui, ó, 10 metros. Ele vai estar sujeito a 1 atmosfera de ar e mais 1 atmosfera equivalente a isso daqui, ó, ATM. Então, se ele descer 10 metros, ele está sujeito a 2 ATM. Vamos colocar mais uma aqui para ver se você entendeu. Se ele descer mais 10 metros, ele vai estar sujeito a 3 ATMs. 4, 5, 6 aqui, tá? Então, aqui, ó, mais 10 metros, 10 metros, 10 metros, aqui 4 ATM, aqui 5 ATM e aqui 6 ATM, beleza? Ele fala o seguinte, um mergulhador com a capacidade pulmonar total de 5 litros, ó, olha o que eu vou colocar, o volume inicial 5 litros, tá aqui, concorda? E um volume residual de 0,83, ele vai mergulhar. A hora que ele mergulha, você acha que o pulmão dele aumenta ou diminui? Diminui. Então, no início tinha 5 e no final o residual, 0,83. Correto? Só que no início, aqui em cima, ele está sujeito a 1 atm. 1 atm. Lá no final, qual é a pressão que ele pode suportar? Essa pressão aqui vai dar um valor de 6,02 ATMs. Tá aí, ó. Uma vez que você tem 6,2 ATMs, é porque ele pode mergulhar até aguentar 6,02, porque ele chegou no residual, não pode passar disso. Tá? Isso aqui pode dar muito problema, ainda mais a tantos metros de profundidade, tá? Então vamos pensar, 6 ATMs. Tá, 6 ATMs ele está aqui, ó. Então, qual é a profundidade que ele pode mergulhar? 10, 20, 30, 40, 50. Certo? Quando ele chegar em 50 metros, significa que ele vai estar sujeito a 6 atmosferas. 6 atmosferas é o limite do residual dele. Entendeu? E isso aqui faz com que seja muito perigoso passar desse ponto. Até porque tem outros efeitos aqui, tem efeito de narcose e tal. Tem uma série de efeitos do mergulho que são muito perigosos. Aliás, uma ciência muito interessante.
Tá bom? Gente, acredito que isso tenha ajudado vocês aí, correto? As questões, não deixe de pesquisar lá sobre panela de pressão, sobre tampa de conserva, sobre mergulho, que são coisas que podem realmente ajudar muito vocês aí no processo. E lembrem, tá? Aqui estão os maiores problemas. Se você parar para perceber, quantas contas que a gente fez durante a aula? Várias. Eu vim aqui e coloquei a conta para você. Só que na hora você vai ter que fazer. Então, evite o uso de calculadora, tá? Não use. Faça na mão mesmo, porque o aluno acha que isso é perder tempo, mas não é. Você está ganhando agilidade na resolução. Durante a resolução dos testes dos outros, fique com essas regras aqui. Tá? Você vai perceber que isso aqui pode fazer uma diferença enorme para você no dia da prova. Beleza? Moçada, é isso. Espero que tenham curtido aí. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.